Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e o Senhor fala pela Bíblia. É através da palavra que nós conhecemos os porquês, encontramos as respostas, descobrimos por que as coisas transcorreram ao longo dos anos, hoje, também os acontecimentos. Nós estamos aqui na série A Reforma Protestante. Semana passada, você sabe, 507 anos deste movimento que revolucionou a história e que é bíblico. Possa ter você toda a segurança que através da Bíblia você descobre isso. Ontem nós vimos que o inimigo levantou agora um movimento, a junção do paganismo com o catolicismo, para lançar a palavra de Deus por terra. Cristo veio com o seu protesto para exaltar a palavra. Está escrito, assim diz o Senhor. Jesus veio para buscar levar a sociedade, levar o mundo para a Bíblia. Nós encontramos então que o tempo passou e após Cristo, os discípulos, os pais da igreja, levanta-se então agora o inimigo, o paganismo, para introduzir o paganismo no seio da igreja cristã. Como resultado surge o catolicismo, que lança agora a palavra de Deus por terra. Introduz no seio da igreja as ideias pagãs, os costumes pagãos, e isto agora segue avante. A partir do ano 300, 200 e pouco, olha, eu me lembro quando eu estava estudando essa matéria e meu professor tinha 75 anos de idade. A história eclesiástica, o desenvolvimento, como foi o processo lento até que chegasse agora no ano 538, quando o Papa agora assume como líder político-religioso. E então segue-se a linha. Qual era a linha? Nenhum leigo pode ter acesso à palavra. Mas chegou um momento, por volta do ano 1500, um pouquinho antes, que um padre, ele tem acesso à Bíblia. Ali, Martinho Lutero, na biblioteca, ele encontra uma Bíblia acorrentada e ele abre a palavra. Qual é o resultado de alguém abrir a palavra? É conhecer a verdade. E agora Martinho Lutero, então, sedento e faminto pela fonte de água viva, pela fonte do pão da vida, a palavra de Deus, ele descobre verdades. Martinho Lutero encontra vários textos na Bíblia. Um deles, e eu quero abrir para você, para o tema de hoje, a origem da Reforma Protestante, está em Romanos, capítulo 1, e o versículo 16 e o versículo 17. Esse texto foi de suma importância para abrir a visão de Martinho Lutero a respeito do que estava acontecendo. Por cerca, já se aproximando aí de 1000 anos, desde o ano 538, chegamos ao ano 1500, então se passaram aí cerca de 1000 anos, Martinho Lutero tendo acesso à palavra, ele conhece verdades e ele levanta agora no dia 31 de outubro de 1517 o movimento protestante, a reforma. Ele chama agora, ele reivindica agora a necessidade de uma reforma no seio da igreja. Ele reivindica agora uma reforma para a mudança das ideias que estavam sendo introduzidas ao longo dos séculos através do catolicismo. Ele então encontra esse texto. E o texto diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Martinho Lutero descobre agora que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, as boas novas, através de quê? Através de Cristo, através do seu ministério, através da sua vida, e o que ele havia realizado é que se encontraria então agora a salvação para a humanidade. E o texto segue, e ele viu e encontrou aqui então, visto que
Verso 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então a revelação do caráter de Deus, do propósito divino, do amor de Deus é encontrado através do Evangelho, através da verdade, através da palavra de Deus. E ele diz, de fé em fé, é um processo progressivo de santificação. E o texto que marcou a sua vida é: o justo viverá pela fé. O que estava acontecendo ali naquele momento? A salvação estava sendo através das obras, estava sendo introduzido e foi introduzido, por exemplo, para se alcançar o perdão tinha que pagar pelo perdão, as indulgências, perdoar pecado. O Papa estava declarando que ele tinha poder para perdoar, a adoração aos santos, a tradição estava acima da palavra. Martinho Lutero então levanta os solas. E o primeiro deles, e talvez o que mais destacou, sola Escritura. Somente a Bíblia é a base para a fé. Somente a fé em Jesus, somente a graça de Cristo. Então Martinho Lutero exalta agora a Cristo acima de tudo e de todos. A sua pregação, a sua fala é: precisamos de uma reforma na igreja. E eles buscaram então agora levantar, restaurar a verdade que fora lançada por terra. Rapidamente resumindo com você, Martinho Lutero vem e levanta o movimento da reforma protestante. Ele vai então na porta da sua igreja em Wittenberg e ele então afixa na porta da igreja 95 razões porque ele se opunha ao papado e ao movimento e como estava seguindo a igreja. Aí surge o movimento, a reforma protestante, com base na palavra, um chamado para mudança, para reformar a metodologia, a forma como estava sendo então conduzida agora a fé e a vida das pessoas. Vamos orar? Senhor, obrigado por conhecermos Martinho Lutero, a reforma protestante, esse movimento de restauração do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.